Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do like e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta em dobro para sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vai e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do corpo com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Então o não reconheceu,
pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações sirvam as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai, e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai, Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes. Tornei servos dele. A ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. E o seu irmão ficou muito bravo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã.
fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas, como estas perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com nenhuma mulher cananeia, vá para Padã Arã com a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. E Jacó, ele fez o que o pai mandou ele fazer, o pai e a mãe. Aí todos podem, tem uma parte das pessoas que sempre vai dizer que Jacó roubou a bênção de Esaú, mas ele não roubou a bênção de Esaú, ele já foi abençoado no ventre da mãe, porque ele já tinha uma palavra que Deus falou, que o mais velho serviria ao mais novo. Então, a bênção que era do primogênito passou para ele, desde o ventre da mãe. E ele já nasceu segurando o calcanhar do irmão, porque ele já foi preparado por Deus no ventre da mãe dele. Então, quando a gente recebe uma bênção de Deus, não há quem tire, não há quem roube. Por isso que ninguém rouba a bênção de Deus, porque como Deus já tinha abençoado Jacó, não tinha como a bênção ser de Esaú, porque Deus já sabia o que Esaú iria fazer. Ele não tinha paciência, ele não tinha um coração de amor, de obediência, porque ele, primeiro pela fome, ele desdenhou da bênção que ele tinha, de ser o primogênito. Ele desdenhou, ele largou, ele não quis saber. Ele falou: de que vale essa bênção se eu não estou vendo resultado algum? Apesar de ser primogênito,
De que me serve isso? Ele desdenhou. E quando as pessoas desdenham das coisas de Deus, isso Deus já viu lá atrás. Deus é um Deus do passado, do presente e do futuro. E não tem como enganar a Deus. Por isso que Deus já tem os seus escolhidos. Porque Ele sabe do coração de cada um. Ele sabe que por amor, a bênção, Jacó ia fazer qualquer coisa. É porque ele sabia da grandiosidade de Deus, ele tinha amor às coisas de Deus, ele não via, mas pela fé, ele sabia que ele precisava da bênção do pai dele. Só que o irmão não. E o irmão ficou tão revoltado com o pai, mesmo o pai sem ter culpa, o que era que ele deveria ter feito? Ele deveria ter casado com uma mulher que fosse do gosto da família dele, do pai dele. Ele, de propósito, ele foi procurar uma pessoa da qual a família dele não gostaria, não queria, que foi do Ismael, do irmão de Isaque, do filho de Abraão. Então, quantas vezes as pessoas ficam reclamando? Às vezes tem pessoas que reclamam e que falam que por que ele tem e eu não tenho? Por que às vezes existe inveja em pessoas? Porque umas valorizam mais as coisas de Deus, valoriza tudo que tem, e Deus abençoa aquele que valoriza, que não desdenha do que ele dá. Só que o outro ele desdenhou. Ele não lutou, ele não quis saber, ele só ficou revoltado. Depois que ele soube que o irmão enganou o pai, porque foi junto com a mãe e Isaque o abençoou Jacó, aí ele ficou revoltado. E o pai dele não teve culpa. Ele não deveria ter descontado no pai, ter dado desgosto para o pai dele, porque o pai dele não teve culpa. Aí tem pessoas que podem dizer, mas ele tinha razão, ele foi roubado. Não foi roubado, ele vendeu a bênção dele para Jacó. Ele vendeu o lugar de primogênito para Jacó. Não devemos brincar com as coisas que vêm para as nossas mãos e ter cuidado, muito cuidado com as palavras. Porque no momento que ele falou, de que me vale isso? Ele perdeu tudo. Ele não teve chance de nada. Porque ele, com as palavras dele, ele desdenhou de tudo que Deus tinha para dar para ele. Só que como Deus vê tudo antes de acontecer, ele deu para Jacó, porque ele sabia que Jacó, ele ia fazer o certo, ele ia valorizar o que Deus deu para ele, porque Jacó não desistiu em momento algum. A vida de Jacó é muito linda, porque ele lutou muito para ter a bênção dele. Ele preparou a comida como ele preparava sempre. Não foi uma cilada que ele preparou naquele dia justamente para que o irmão perdesse a bênção. Não, o irmão que chegou com fome e pediu para ele que ele ficava em casa, cuidando ele pastoreava as ovelhas do pai e ele ficava em casa cuidando das coisas, ajudando nas tarefas domésticas. E enquanto o outro era considerado um guerreiro que ia para fora, que lutava e que era todo valentão. Só que o valentão, ele não tinha amor às coisas. Ele se achava o todo-poderoso, se achava superior às pessoas, porque ele chegou e já foi pedindo para o irmão e... de que me vale isso? Eu quero matar minha fome, não quero nem saber de que me vale. E foi isso que aconteceu com ele. Devemos prestar muita atenção nas coisas que Deus mostra, nos sinais, e valorizar. Quando se valoriza, só o que se vê, esse é que é o segredo, essa é que é a chave.
da vitória de muitas pessoas, porque elas valorizam aquilo que ainda não viram, que foi o que Jacó fez. Jacó foi pela fé. Ele queria tanto a bênção do Senhor. Como é importante a bênção do Senhor nas nossas vidas. A bênção do Senhor é mais importante que tudo, do que o ouro, a prata, do que tudo neste mundo. Porque quando temos a bênção do Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Aí tem pessoas que ficam orando só pelo material. A vida financeira ela é muito importante, porque como se paga as contas, como se dá uma vida melhor para a pessoa e para a sua família, mas com a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela traz tudo de bom e melhor para as nossas vidas. É a prosperidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Fale palavras de bênção. Se você teve pai, mãe que lhe maltratou, que não cuidou de você como deveria, perdoe seus pais, perdoe sua família, perdoe aqueles que têm menos entendimento, porque às vezes tem pessoas que fazem coisas que, se elas tivessem ensinamento, entendimento da palavra de Deus, de como fazer com sua família, elas não teriam feito nada daquilo. Ou tem outras pessoas que não querem escutar, fazem como Esaú, largam tudo. Sabe o que deve fazer, porque o que era que ele deveria fazer? Ele deveria esperar e falar assim: você me dá, eu estou com fome, meu irmão, você me dá um prato de sopa para mim comer? Eu estou com fome, eu estou faminto. Só te dou se você vender sua bênção, se você me der o seu lugar de primogênito. Qual era o dele? Não, eu não vou te dar, porque eu vou ter a bênção do meu pai e eu não vou perder a minha bênção por causa de um prato de comida. Tem pessoas que por muito menos elas estragam a bênção dela, elas trocam, elas traem os princípios que não podem ser traídos. Elas largam suas bênçãos verdadeiramente por falta de paciência, às vezes falta de entendimento. Tem dois tipos de pessoas que largam às vezes suas bênçãos. A que não tem paciência, que quer tudo na hora, no momento, ou é naquele momento, ou não quer mais, não aceita para depois, ou ela não conhece a palavra de Deus. Aí ela vai largando as coisas pelo caminho, as bênçãos dela, ela vai perdendo, porque ela fala coisas que não deve, ela não tem paciência de esperar, ela não enxerga o mundo espiritual, ela não tem discernimento espiritual para ela entender que maior e melhor é esperar em Deus, ter a certeza daquelas coisas que ainda não existem, mas ter a certeza que Deus a qualquer momento pode mudar, pode transformar. Quando Deus coloca um desejo dentro do seu coração, creia, sem fazer mal para os outros, porque Jacó não roubou a bênção de Esaú. Ele não roubou, ele fez um trato e Esaú vendeu para ele. Então, quando nós não vendemos a nossa bênção, é inegociável. Aí quem invade teu espaço é um intruso, porque a bênção é tua. Se você invadir o espaço do outro sem a bênção de Deus, se transforma em maldição. Mas se tiver a bênção de Deus, a bênção é daquele que Deus deu. E Deus deu a Jacó, desde o ventre da mãe. Ele não estava tirando nada do irmão. Só que o pai dele ainda não tinha entendido e a bênção, ele queria abençoar o filho mais velho. Porque naquela época se abençoava o primogênito, o mais velho. Mas no caso de Jacó foi diferente, porque Deus já sabia
quem tinha um coração bom, um coração que esperava em Deus, um coração que não murmurava, um coração que não desdenhava das coisas de Deus. Pessoas arrogantes, pessoas que se sentem superior e que dizem: eu faço do meu jeito, mesmo contra Deus. Ele foi contra Deus, porque olha o que ele fez, duas coisas. Ele desdenhou da bênção, porque ele vendeu para o irmão, e depois ele foi fazer de propósito o que o pai dele e a mãe dele não queriam. Aí você pode dizer, ele tinha os motivos dele. Não, ele não tinha, porque o errado foi ele. Foi ele que vendeu a bênção dele por um prato de lentilhas, por um prato de sopa. Não foi o irmão que forçou ele. Mas vamos orar, agradecer a Deus para que Deus sempre coloque nas nossas mentes e em nossos corações o fruto do Espírito, que é a paciência, para esperar o momento certo, o momento de Deus, e reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas, e não querer atrapalhar a vida do irmão, e entender que a bênção de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Não lute contra os outros, lute pedindo a bênção do Senhor. É isso que precisamos, pedir a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todas as nossas coisas, onde colocarmos as mãos, que o Senhor nos abençoe, que tenha a bênção de Deus em nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, e que tenhamos a prosperidade que Deus deu a Jacó, que o Senhor abençoe tudo que tocarmos, para a glória de Deus, em nome de Jesus, porque já te agradecemos, Pai, te agradecemos pelas bênçãos do Senhor que estão vindo para as nossas vidas, e nós esperamos o teu tempo, Pai. Nós esperamos, porque a tua bênção é mais preciosa do que tudo que há nesta terra. A tua bênção, o teu amor, a tua bondade viveremos nesta terra para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.